O governo do PT anuncia isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Afinal de contas, isso é uma medida positiva ou negativa para a economia? Vou explicar detalhadamente o que está acontecendo. E a primeira coisa que você entender é o seguinte: depende. Ela é boa ou ruim para o governo sob que ótica? Porque você pode olhar isso sobre uma ótica de o trabalhador brasileiro paga muito imposto. Aqui no Brasil a gente paga 2/5 dos infernos. Caso você não saiba, lá no passado, na era colonial, você tinha que pagar 20% de imposto ao Estado, né? Portanto, 1/5 de tudo que você produzia ia para a coroa portuguesa. Aí, as pessoas à época falaram o seguinte: porra, a gente está pagando 1/5 para o governo, 1/5 dos infernos, né? Que era chamado essa carga tributária. Hoje, aqui no Brasil, a gente paga 2/5 dos infernos. A nossa carga tributária, juntando déficit, inclusive, se aproxima de 40% de tudo que é produzido aqui no Brasil. A questão é que aqui no Brasil os impostos eles são muito diferentes de outros lugares. A gente teve inclusive uma reforma tributária para tentar corrigir um pouco esse negócio. Mas basicamente é tanto imposto cruzado, imposto estadual, municipal, federal, taxa, que esse tipo de coisa acaba se confundindo na população e muita gente não enxerga os impostos que paga, né? Quando você vai comprar um carro, por exemplo, você está pagando uma infinidade de impostos naquele carro. Mas como você olha só o precinho final, você não percebe que a maior parte do que você está pagando ali vai direto para o governo. Eu tenho até uma visão que se a gente pudesse receber o nosso salário na conta para quem é CLT, como é meu caso, na conta bonitinho e depois se recebesse um boleto nos Correios ali, né? Nosso querido Correio, né? Uma empresa estatal, e você tivesse que ir lá no banco e pagar o seu imposto, muita gente ia ficar revoltada. Só que, obviamente, o governo faz uma malandragem. Ele cobra os impostos na fonte, então quando você recebe o seu salário, você já recebe tudo descontado, ele já pegou direto lá com o seu empregador. Então, assim, a redução dos tributos é muito positiva. Parabéns ao governo do PT, ao presidente Lula, seja o que for. De fato, eu acho essa medida excepcional. A gente tem que tirar a carga tributária, especialmente do pessoal que ganha menos, que tem um salário menor. Tudo isso a gente concorda, beleza? Agora vem a questão: por que então o mercado financeiro, por que os economistas, assim como eu, acham que essa medida não é positiva e ela é populista? Por quê? Porque, veja, pessoal, cada vez que você isenta alguém de imposto, ou você dá algum tipo de benefício a alguém na carga tributária, ou seja, por algum tipo de subsídio, você está deixando de arrecadar aquele dinheiro. Portanto, a sua receita vai ser menor. É por isso que muitas vezes você escuta, inclusive o Haddad gosta de falar isso, né, de despesas tributárias, que são basicamente, né, o gasto tributário que ele fala, que é o dinheiro que ele deixou de receber. Né? O governo efetivamente não pagou isso, ele simplesmente não arrecadou. E aqui que está o jogo, tá? Ou seja, se o governo está fazendo essa benesse, que eu acho, que eu concordo, que estamos todos alinhados, que é muito legal, agora, esse dinheiro que ele vai gastar, que são 27 bilhões segundo eles ali, isso vai entrar, qual vai ser a contrapartida disso? Né? O que o governo vai fazer? Ele vai deixar de receber 27 bilhões, né, pela expectativa, eu acho que está subdimensionado, mas ok, vai deixar de receber, segundo dados do governo, 27 bilhões. Aí vem a pergunta: se ele vai receber 27 bilhões a menos, como é que a gente vai fechar umas contas que hoje a gente não fecha? O governo brasileiro hoje, sobre o governo do PT, depois que quebrou o teto de gasto lá e tudo mais, a gente tinha déficit atrás de déficit, a dívida não para de subir. Então, a resposta que a gente quer saber é onde o governo vai conseguir compor esse dinheiro que ele corretamente está deixando de arrecadar através do trabalhador CLT aqui no Brasil. Aí que vem o pulo do gato. A questão aqui é, se ele fosse um governo sério e responsável, ele deveria cortar gastos, falar, olha, eu não vou cobrar esse dinheiro dos trabalhadores, porém eu vou privatizar o Banco do Brasil, vou privatizar os Correios, vou privatizar um monte de empresa que, inclusive, depois que o governo Lula entrou, passou a dar prejuízo. E o prejuízo é uma despesa do governo. Né? Ou seja, se ele vende essas empresas, se ele reduz, né, essas empresas que estão efetivamente dando prejuízo e atrapalhando as contas do governo, seria uma boa medida. Aí eu ia aplaudir, eu ia falar, pô, parabéns, ele está reduzindo a carga tributária do trabalhador e está cortando gastos para que isso seja, né, ajustado e não tenha problema. A questão não é essa. Esse governo, em momento algum, está querendo reduzir o tamanho do Estado ou o custo do Estado. Ele virou para a gente e falou, não vou cobrar do trabalhador, mas vou cobrar lá dos dividendos para quem recebe acima de 50 mil. Aí ele usa uns números interessantes, né?
Aí você fala, porra, beleza, vai cobrar, vai deixar de arrecadar com a galera do trabalho e vai cobrar do rico. O que até é razoável, é justo. Eu acho que se a gente tiver uma carga tributária que vá mais em cima do rico e menos do pobre, é melhor do que a gente tem hoje. O correto seria ter uma carga tributária mínima. Mínima, mínima, mínima. Quanto mais o Estado consegue operar com um custo menor, menos imposto ele precisa cobrar. A questão é que aí que entra o problema mais grave. São essas contabilidades criativas, são esses números, né, que são paridos numa planilha de Excel. Ou seja, será que vai custar 27 bilhões mesmo? Será que agora, tirando essa isenção, o que o governo vai deixar de arrecadação são 27 bilhões? Porque eu já vi contas no ano passado falando de 40, 45, então por que veio 27? Então os números ali são muitas previsões. Se o cara fala, não, eu acho ali, fiz uma previsão, aí a previsão é aquilo, né? Números não mentem, mas é possível mentir com números. Basta você dizer que vai cortar aqui um volume determinado, porque isso é uma previsão, né? Agora, dizer que vai cobrar com a galera que paga ganha mais de 50 mil em dividendo, aí a gente tem dois problemas, tá? O primeiro é o mesmo problema, tá? Assim, não, eu vou cobrar dessa galera que ganha 50 mil em dividendo e eu vou arrecadar XPTO lá, a grana que ele disse que eu ia arrecadar. Isso também é um número parido numa planilha de Excel. O cara falou, sei lá, eu acho que vai ser isso aqui, fiz uma conta, se eu taxar... Então é uma previsão muito fácil de ser errada, né? A gente pode chutar qualquer número. Por que ele não chutou o dobro, o triplo? Ele fez uma conta de padaria lá e acabou chegando nesse número. Então, muito provavelmente, pode ser que o gasto tributário, né, ou seja, o que ele vai deixar de arrecadar seja mais, e o que ele diz que vai arrecadar através dessa carga tributária em cima da galera que recebe mais de 50 mil em dividendo por mês, ele não consiga performar. Então isso vai ser convertido em um rombo maior ainda, um endividamento maior ainda, e aí a gente está tendo o que a gente já tem aqui no Brasil, que é um endividamento em bola de neve, né? Ele só vai piorando porque a gente não consegue nem pagar os juros da dívida, então a dívida não para de subir. E o segundo que eu acho mais cruel, tá? Porque, infelizmente, aqui no Brasil, a maior parte da população é muito ignorante. Ela não entende muito de carga tributária, o que é normal, tá? Se você é um cara que é ignorante em termos de impostos no Brasil, tamo junto. Porque aqui é tão complexo. O Brasil é um dos poucos lugares do mundo que você tem escritório, departamentos gigante de tributário, porque é tão complicado você saber o que você precisa pagar de imposto, que você precisa de toda essa complexidade. Mas tem uma lei específica aqui no Brasil que fala em bitributação, ou seja, você não pode cobrar imposto de algo que você já cobrou. É como se você estivesse cobrando imposto em cascata. Cobrei do cara, o cara cobra de novo. Isso é complicado. E aqui no Brasil, aproveitando a ignorância das pessoas, eles começaram a dizer que não se paga imposto sobre dividendo no Brasil. O que é verdade, para muitos casos, tá? E qual é a diferença entre dividendo e lucro? Lucro é o quanto a empresa deu de resultado. Então você tem lá uma empresinha sua, ela deu um lucro lá de 100 mil reais. Tá? Então seu lucro foi 100 mil reais. Aí, como esse dinheiro está dentro do CNPJ da empresa, quando você tira dividendo, você está tirando esse dinheiro, parte desse dinheiro provavelmente, e colocando na sua conta da pessoa física. No mundo inteiro, o pessoal cobra uma carga tributária em cima de dividendo, mas não cobra do lucro. Porque se você deixou o dinheiro dentro da empresa, você provavelmente vai reinvestir na empresa, vai contratar mais gente, vai aumentar a sua empresa, a sua planta lá comercial, vai fazer um monte de investimento. E isso é saudável para um país. Então muita gente, muitos países, né, falam, não, eu não vou taxar o lucro, vou taxar quando ele tirar esse dinheiro através de dividendo. Então imagina que a empresa deu 100 mil de lucro, aí foi lá o empresário e falou, pô, vou botar 50 mil no bolso, ele foi lá, tirou 50 mil, transferiu para a conta corrente dele, aí o governo lá, europeu, cacete, vai lá e cobra em cima desses 50 mil reais que ele está tirando da empresa, beleza? Isso é super legal. Aqui no Brasil a gente não faz isso. Aí você fala, porra, tá vendo? O Brasil é muito bonzinho com o empreendedor e os bancos. Calma, relaxa, respira e vamos entender. Aqui no Brasil a gente é tão filha da puta que a gente faz o inverso. A gente não taxa o dividendo, a gente taxa o lucro logo. Então se o cara deu 100 mil reais de lucro, é no lucro que tu vai tomar porrada mesmo, né? Mas e depois que eu tirar dividendo? Pô, você já tomou porrada no lucro? Mesmo exemplo, se na Europa eu dei lucro de 100 mil e eu tirei 50 mil em dividendo, eu vou cobrar em cima dos 50 mil. Aqui no Brasil não, você cobra nos 100. Se o cara vai tirar, não vai tirar, isso é o problema dele. Então, taxar o dividendo no Brasil tem uma questão constitucional, eu não sei te explicar detalhadamente, mas é uma questão jurídica, que vai falar o seguinte, porra, tu já cobrou o imposto do lucro do cara. Aí o cara vai tirar o dinheiro, transferir para a conta corrente, vai cobrar de novo?
Então você está cobrando 2 vezes em cima do mesmo dinheiro. Então isso provavelmente vai ter dificuldade em passar no Congresso. Mas aí que entra o lado populista da coisa. O Lula está interessado não é em olhar para o futuro. Ele não está interessado em montar um país para que, se vier outro presidente, seja ele reeleito, seja um poste dele, ou seja um cara da direita, seja o que for, ele está falando, não, eu estou olhando para o país. A gente tem que melhorar o país. E esse é o problema do Brasil. A gente não tem visão de Estado aqui no Brasil. A gente tem visão assim, pô, para onde vai esse país? Se eu perguntasse para você hoje, que está me assistindo, quais são os planos de longo prazo do Brasil? Para onde o Brasil quer ir? Ele quer ter uma carga tributária pequena? Ele quer ter um governo menor? Ele quer ter mais estatais? Ele quer virar uma espécie de China, um capitalismo de Estado? Ou ele quer virar um país mais livre, tipo Nova Zelândia? A gente não sabe. A galera que está em Brasília é cada um pensando para um lado, a gente não tem estratégia de longo prazo. A gente é obrigado a ver isso. Governos que chegam lá, no dia seguinte lá, recebeu a faixa, entrou no escritório, sentou na mesa, já está falando em reeleição, em eleição de prefeito, eleição de vereador, e como é que vai votar o partido. Então a gente está sempre pensando de 2 em 2 anos. Como é que eu vou fazer para daqui a 2 anos o meu partido crescer, e depois chega a eleição municipal e agora vai vir presidente. Então as pessoas pensam em atitudes, elas pensam em ações no governo que façam com que ela constantemente tenha uma popularidade boa para se reeleger. Só que para ter popularidade boa, no geral, é igual criança. A mãe boa, o pai bom, é aquele que diz não para a criança. Quando a criança vai fazer uma besteira, ele vai falar não, e a criança chora, e ele vai chorar mesmo. Beijo para minha mãe é excelente nisso. Me educou, graças a Deus, de uma forma maravilhosa. Porque ela sempre soube falar não para mim. Isso aqui não pode, eu vou chorar. Pode chorar, não tem problema. Isso é uma pessoa que vai ajudar você a evoluir. Agora, para governos é o melhor. Deixa fazer o que quiser, vou dar o melhor. Mas isso no futuro vai ser um problema. Dane-se. No futuro talvez eu não esteja aqui, o meu partido não esteja aqui, então vamos olhar só para o presente e para a próxima eleição. Triste, mas é verdade. Essa é a sina no Brasil, beleza? Se você gostou, curte aí e vejo você no próximo vídeo.